do Edgar Cardoso que você nos apresentou. Bem, eu vou passar para a Ana Laura para fazer aí a coordenação das perguntas e muito obrigado pela sua palestra. Bom, alguma pergunta? Alguém? Sandra. Bem, antes eu vou parabenizar o professor Manuel. E o Alberto falou o que eu iria falar, mas eu vou repetir. O seu entusiasmo é contagiante. Tem amor na apresentação dessas coisas. É óbvio isso. É emocionante. Mas eu queria fazer perguntas objetivas. A primeira, eu não me lembro o nome da ponte, aquela que o Cardoso usou aqueles Vs e aquelas tirantes em forma de trapézio, que não diminuiu o peso. Teve uma que você mostrou antes que ele diminuiu o peso, ele tirou o peso da ponte. Na seguinte, ele botou uns tirantes. Donde na seguinte o peso, essa aí, o peso aumentou. Não teve que fazer reforço de fundações? Essa. Não estou certo que... Eu estou habituado a falar sem microfone. Eu não estou certo de que os pilares tenham sido reforçados. Não é? Eram pilares construídos no século XIX pela técnica do ar comprimido, portanto não tenham uma altura enterrada muito grande. Esta ponte foi reabilitada há cerca de 10 anos, reforçada, e nessa altura eu colaborei com o engenheiro José Luís Câncio Martins, que foi o projetista da ponte, para reforçarmos as fundações, porque verificamos, isto é uma zona sísmica, e verificamos que o maciço arenoso não tinha resistência adequada ao fenómeno da liquefação. Portanto, foi feito um tratamento em volta de cada um daqueles pilares, foi feito um tratamento com colunas de brita para densificar o maciço. O maciço tinha algumas intercalações de solos ludosos, por isso a vibrocompactação não era apropriada, optamos pelas colunas de brita e a ponte foi significativamente reforçada, quer as fundações, quer a superestrutura. Na altura desta intervenção, isto é uma intervenção da década de 50, não estou certo que as fundações tenham sido reforçadas, não lhe posso confirmar isso. Não é? Obrigado pela resposta. Tenho mais outra pergunta. Agora, não surpreende muito, não é, Manuel? Porque o coeficiente de segurança das fundações modernas hoje é da ordem de 4 ou 5. Imagina naquela época, deve ter sido uns 40. Então, exatamente, devia estar sobrando. Exatamente. Está a ver? Isto aqui são materiais arenosos. A altura enterrada ainda era significativa. Estávamos a falar de uma altura enterrada daqueles pegões da ordem dos 10, 12 metros. Com as tensões efetivas correspondentes a 10, 12 metros de solo e aquelas dimensões, a capacidade de carga daquelas fundações era muito grande, não é? Era muito grande. Muito bem. A segunda pergunta é sobre os tirantes voadores. Eu achei adorável aquele negócio. Eu tenho certeza que todos os geotécnicos aqui vão acabar usando essa solução só para usar mesmo, para não usar tirantes. A pergunta é, nos pontos de encontro do tirante envolvente, desse envoltório, ali nas laterais inclinadas, tem tirante ou essa peça se apoia por compressão nas paredes laterais? Uma consultoria gratuita que eu estou pedindo ao colega Manuel. Há aqui um detalhe picaresco, digamos assim, que eu omiti por causa do tempo. O que é que acontece? Naquele lado esquerdo foi feito um buraco no cunhal da parede diafragma, portanto foi introduzidos os tirantes, foram com umas peças digamos de ancoragem, foram lá fixos, houve uma armadura passiva
fortemente reforçada e aquela concretagem que estamos a ver. Pronto. E o tirante foi depois esticado cuidadosamente da esquerda para a direita, passando nas extremidades das 5 estroncas. Mas depois era preciso esticá-lo. Era preciso esticá-lo antes de pré-esforçá-lo, era preciso esticá-lo. Então o que é que acontece? Foi feito, junto ao cunhal direito, um poço por fora da parede que abriu uma janela e então isso permitiu portanto, introduzir nesse poço, portanto, destruindo, portanto, um poço atrás da parede da direita, da parede perpendicular àquela que estamos a ver, portanto, este lado. Portanto, houve um poço, isto eram argilas miocénicas, portanto não era complicado fazer aqui o poço. Então neste poço foi possível então introduzir uns macacos de ancoragem, que esticaram o tirante. O tirante ficou esticado. Depois do tirante esticado, toda esta zona foi reforçada com armadura e concretada, e o poço foi atulhado. E tínhamos o tirante esticado, mas não pré-esforçado ainda. E depois, a operação de pré-esforço, como é que foi? Foi feita através destes elementos. Este elemento é um desenho rigoroso das cabeças das estroncas. Então o que é que acontece? Há aqui um macaco que empurrava esta peça saía e, portanto, esticava. O tirante passa aqui, isto é o tirante, a passar aqui na cela. Está a ver? E depois, então o que é que acontece? Para haver equilíbrio, a operação de pré-esforço teve muitas, digamos assim, etapas. Por exemplo, imagine, esticava-se ao mesmo tempo a estronca 1 e a estronca 5. Ok. Estica um bocadinho, fecha. Isso era possível fechar isto através daqui desta peça que rodava e que fixava a posição e impedia o recuo. Ok? A seguir vamos esticar a estronca central. Ok? Estica um pouco, fixa. A seguir a estronca 2 e a estronca 4. Estica ao mesmo tempo, fixa. Novamente a estronca 1 e a estronca 5. E assim sucessivamente por etapas. E, portanto, digamos, na prática, aumentando o tamanho de cada estronca, através desta peça que ia saindo, portanto, o tirante foi pré-esforçado a 2100 kN, não é? Em cada vértice. Isso implica, portanto, como aquilo é uma poligonal, a resultante dá a força que empurra a estronca contra a parede diafragma. Está a ver? É lindo. Ora bem, hoje em dia, eu diria uma coisa, que esta situação podia ser bem mais simples. Enfim, se o Engenheiro Cardoso estivesse aqui, dizia quem é este aprendiz de feiticeiro que está aqui a sugerir que podia ter sido mais simples. Mas eu imagino que, já discuti isto até com os colegas da Engenheiro Duarte, que apoiaram o Engenheiro Cardoso. Imaginem, fazem favor, que nós construíamos aqui nos cantos, a 45 graus, umas vigas de concreto deitadas. Está a ver? Umas vigas de canto deitadas, de concreto. Isso permitia que este tirante atravessasse esta viga e que pudesse ser preso atrás da viga. Não é? Em vez destas vigas metálicas, ter aqui uma forte viga de concreto a 45 graus, onde este tirante podia fazer amarração. Podíamos esticar o tirante aqui e na viga do lado de cá, atrás do lado de dentro da viga de canto, puxar com os macacos das ancoragens. Portanto, ou seja, sem a necessidade de estar aqui a desmontar o cunhal, sem a necessidade do poço, julgo que seria mais simples, e depois, naturalmente, esta viga de concreto de canto seria demolida ou então incorporada na laje do piso enterrado. Portanto, imagino que isso facilitaria bastante o uso deste sistema, não é? Deste sistema. Mas, de facto, foi muito curioso porque
porque na prática esse paper que eu disse, publicado na ASCE por os colegas coreanos, este sistema simplesmente é uma treliça metálica, digamos assim, já construída, que eles aplicam e depois esticam também e amarram à própria parede, não é? Portanto, digamos... vamos lá ver claramente que antes do tirante ser construído, cada uma destas estroncas foi fixa à parede por grampos, cada uma por 4 grampos. Está bem? Portanto, elas estão posicionadas, elas não estão no ar, digamos assim, elas estão grampeadas à parede, cada uma delas por 4 grampos. Está bem? A minha pergunta tem nada a ver com engenharia. Eu acabei de chegar de Lisboa na madrugada de ontem e eu vi assim que os brasileiros estão invadindo Portugal para fazer turismo, para comprar tudo, entendeu? E eu não sei se lá no Porto haveria aí durante um congresso talvez tipo assim, um passeio turístico, técnico, entendeu? Abrangendo essas coisas. Não sei se já existe alguma coisa parecida, se não houvesse, que fosse feito durante o congresso, né? Como imaginam, quando há congressos de engenharia, é frequente haver uma espécie de um coquetel no Rio, quando está a bom tempo, e fazem-se, já aconteceu uma vez, mas isso normalmente é entregue a colegas mais com uma cultura técnica maior do que a minha, para fazerem a descrição das pontes. Mas, de facto, há um projeto, portanto, que eu espero que se concretize, de fazer digamos, nas margens do rio, um pequeno edifício, um pequeno centro explicativo das diversas pontes que existem, de onde partissem um passeio de barco, que era, digamos, um trajeto para as pessoas que gostassem de ter uma explicação não apenas turística, mas com uma certa componente técnica. Eu espero que isso se venha a concretizar. Nós, inclusivamente, por exemplo, na faculdade, já, portanto, preparamos, por exemplo, uma das maiores empresas de passeios no Rio, tem uma gravação em 13 línguas diferentes, porque agora, de facto, há muito turismo no Porto, e o texto sobre as pontes foi preparado por nós. A título gracioso, a empresa, enfim... Também é verdade, em retribuição de um patrocínio que nos fizeram para um congresso. Mas não fizemos mais nada que a nossa obrigação, foi escrever um pequeno texto explicativo que digamos, que foi depois traduzido para 13 línguas e que, portanto, é posto na gravação com algumas breves considerações sobre quem foi o projetista, qual foi a data da inauguração, qual foi a função da ponte, enfim, e outros elementos. Mas de facto, eu espero que... na prática, o que o colega está a falar é de um percurso... o nome técnico disso é um percurso temático. Há também, por exemplo, a Escola do Porto de Arquitetura, é uma escola muito, muito prestigiada. Nós temos dois arquitetos que têm o prémio Pritzker de Engenharia, o Álvaro Cisa e o Eduardo Souto Moura, e, portanto, também há muito turismo de arquitetos, ou de amantes de arquitetura, ou de jovens estudantes de arquitetura que vão ao Porto para ver as obras da Escola do Porto. E também está em estudo, digamos, a haver um percurso temático que alguém que chega ao Porto com fins turísticos, mas se gostasse de documentar especialmente sobre arquitetura, em particular a arquitetura moderna, saber onde é que estão os edifícios e as estruturas mais notáveis. Portanto, eu espero que essa ideia que está a dar, que de facto que levantou e que já existe, seja concretizada dentro de poucos anos, não é? Não, no Congresso seguramente faremos uma explicação detalhada no percurso debaixo das pontes. Isso é ponto de honra, claro. Acompanhado de vinho do Porto. Claro. Então, no trajeto, já se segue com vinho do Porto, fazendo aí o acompanhamento. Pessoal, é um enorme prazer, realmente, vocês viram ter o Manuel Matos Fernandes conosco. É orgulho da BMS Rio tê-lo como associado.
ele é sócio do nosso Núcleo Rio de Janeiro. E, Manuel, acho que eu vou com você para a Bahia para assistir a terceira palestra. Nós estamos fazendo aqui uma palestra BMS/SPG, que é sensacional. Gostaria de pedir uma salva de palmas e agradecer ao Manuel. A salva de palmas é evidentemente para o engenheiro Edgar Cardoso e para as pontes que ele projetou, sem dúvida. Obrigado. E ele é que merece.